Olá pessoal, a todos que estão vendo esse vídeo, sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica e Pastoral. Eu sou Davi Domenicali, pastorei a Igreja Batista Fraternidade na cidade de Caieiras, em São Paulo. Peço que você se inscreva no canal, que você dê um joinha, um like aí, curte o vídeo e compartilha com alguém que pode ser útil. Bom, esse vídeo aqui agora, eu acho que soma um pouquinho para falar sobre igreja, né? Como a gente vê a igreja, como a gente trata a igreja, como a gente deveria tratar a igreja, o ambiente da igreja, o que representa o culto, o que representa aquele lugar onde as pessoas se reúnem, né? Igreja não é prédio, obviamente, mas o lugar onde nós estamos indo reúne pessoas que, reunidas ali, mostram a igreja unida, a unidade do corpo de Cristo. Então é isso que eu estou falando. E então tudo importa, sim, a reunião importa, as pessoas importam, e o ambiente, o local onde a gente se reúne também importa, ok? Então eu quero que você assista esse vídeo a seguir. É um vídeo do Padre Léo. Não sei se as pessoas conhecem o Padre Léo, lógico, eu sou evangélico, o Padre Léo é católico, né? Então nem todos os evangélicos vão conhecer o Padre Léo, talvez nem todos os católicos conheçam o Padre Léo. Na verdade, o Padre Léo que já descansa no Senhor, já faleceu, né, há um bom tempo, mas deixou aí muito ensino interessante, né, muita palestra. Ele era um excelente comunicador da palavra de Deus, um bom palestrante, né, e deixou assim muito o conteúdo, né, aí pelo YouTube você encontra aí bons conteúdos do Padre Léo. E esse aqui que eu vou compartilhar com vocês, principalmente se algum obreiro aqui da Igreja Batista Fraternidade vier assistir, acho que seja muito interessante. Não só obreiro, membros em geral da igreja devem assistir esse vídeo e pensar sobre como é que a gente trata o ambiente que a gente frequenta, falando no sentido de ser igreja. Beleza? Peço que todos assistam. E eu deixo aí então esse vídeo, assista ele completo, vale a pena. Uma boa reflexão do Padre Léo, tá bom? Deus abençoe vocês. Eu já contei essa parábola, vale a pena contá-la de novo. Dois irmãos. Um foi ser padre, o outro foi ser ator de teatro. Se encontraram 20 anos depois. O ator, um ator de renome. O padre já tinha sua paróquia. E aí um convidou o outro. Bem, agora eu estou na sua cidade. Sexta-feira nós temos a apresentação da nossa peça teatral. Você está convidado aí. E o padre disse, tudo bem. E aí no sábado você vai me visitar na minha missa às 7 horas, que é a principal missa da comunidade. Então os irmãos combinaram de um ir assistir o outro atuando. Na sexta-feira o padre foi para o teatro. Quase não entrou. Não fosse a ajuda de um paroquiano que lhe emprestou um cheque, porque pagava R$ 50 para entrar no teatro. Era um absurdo, porque coitado daquele padre. Mas era o irmão dele. Comprou o ingresso. Quando ele entrou, já tinham as moças na recepção. Teatro muito bonito, ar-condicionado, aquelas cadeiras de veludo azul, um tapete vermelho. A moça já perguntou qual é o número da cadeira dele. Ele nem sabia que era numerado. Levou a cadeira dele arrumadinha, esperando ele. Não é igual aqui não, que já fica uns segurando o lugar, porque o outro chega atrasado e vem, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Não, já veio antes. Aí foi, sentou confortavelmente no lugar que era dele. Uma música suave, temperatura ambiente. Passou uma moça com uma bandeja servindo um guaranazinho, umas bolachinhas, umas broinhas, né? De repente abriu a cortina, veio o diretor da peça. Saudou cada um. Se daqui a 15 minutos começa a nossa peça. Essa peça teatral, ela é representada pelo querido ator, falou o nome, que era o irmão do padre. Ela foi escrita por Mário Lago, José Vanderlei. Ela foi no contexto e explicou tudo. O cenário é da coreógrafa, não sei das quantas, o engenheiro de som, o engenheiro de luz. Aí entregou para ele um folheto bonito, um folheto com papel de primeiríssima, com fotografia do ator, a biografia do ator, os outros atores, explicando que a peça tinha primeiro e segundo ato, mas tudo bacana.
Ele ficou impressionado com aquilo. R$50 bem pago. Quando começou a peça, às 8 horas em ponto, quando abriu as cortinas, era um silêncio, não tinha ninguém falando, ninguém andando, ninguém cochichando, aquele silêncio. O som do teatro, porque se não fizer silêncio, não escuta. E começou a peça. E a cada cena bonita o povo aplaudia. E ele foi ficando impressionado de ver o irmão dele, criado com ele junto, como agora ele era um ator tão bom. Quando terminou a peça, 2 horas depois, 10 horas da noite, o povo aplaudia, e o irmão com os outros atores em pé lá na frente, e o povo vibrando. E ele, quando foi ao camarim para dar um abraço no irmão, teve que pegar uma fila. Aquele tanto de gente queria abraçar o ator, e ele ficou impressionado. Foi embora, chegou em casa meia-noite. Dia seguinte, o irmão foi visitar o padre. Como ele era ator, estava acostumado a chegar cedo no teatro, achou que na igreja era igual, foi mais cedo para mim. Chegou 1 hora antes, não tinha ninguém. Entrou dentro da igreja, ficou lendo assim o nome da turma escrito nos bancos, o povo gosta de escrever nome no banco da igreja. Ficou lendo ali. Achou um folhetinho assim, um papelzinho feio, um jornalzinho. Foi lendo aquilo, não entendia nada. Triste que ele precisou ir no banheiro. Chegou lá e ele viu que o papel era o mesmo daquele folhetinho, só que tinha usado em datas anteriores. Ele não entendeu. Aí sentou lá, daqui a pouco chegou um, chegou outro. Foi chegando. Estava quase na hora, ligaram o som, deu microfonia. O rapaz veio lá e falou: Jesus, alô, Jesus, Jesus. Alô, São Jesus. Amém? Amém, Jesus. Aí bateram um sino e começou o povo cantar: com minha mãe estarei na santa glória um dia. O irmão começou no Pai do Filho, Espírito Santo, eu não entendia nada. Porque é engraçado que tem um, em todo lugar, não sei se vocês já repararam, tem um que sempre reza fora de hora. Esse é um fenômeno universal na igreja. Em qualquer lugar do mundo que você vai, tem um que responde amém. Ele reza o Pai para tirar você do ritmo. Aí aquilo que nasceu com a vocação de atazanar a vida da gente. E ali também tinha. Ele não entendia não. O padre foi lá, fez um sermão. Era criança correndo para lá, criança correndo para cá. Tinha uma senhora do lado dele que levou um pacote de batata frita para o menininho dela comer. E o outro chorava e falava e mexia, a mãe não falava nada, mascando chiclete, tira o chiclete, pendurava-se no banco da igreja. E ele firme, ele foi lá para ver o irmão dele. Quando terminou aquela missa, o padre disse: vamos em paz, que o Senhor vos alcance, porque tinha gente que estava longe já. Ele foi nessa sacristia, no camarim, para visitar o padre. Chegou lá, só estava o padre e o sacristão contando a coleta. 27,80 deu a coleta. Precisava umas 2 missas para pagar a entrada do teatro. Aí o sacristão foi embora, o padre tirou a batina, sentaram, falei: mano, você vê como é que o mundo está perdido, hein? O mundo está terrível. Você viu ontem lá no teatro, rapaz? R$50 para entrar. Aqui uma vez nós achamos a nota de R$50 na coleta, era falsa. Você vê, a coleta deu 26 e pouquinho. Você vê que com teatro, 2 horas de peça e o povo fica em silêncio e todo mundo chega na hora, ninguém chega atrasado. Como é que pode? Como é que houve essa inversão de valores? O mundo está perdido, as pessoas estão perdidas. Aí o ator falou: mano, eu acho que talvez o problema não esteja bem nas pessoas. Talvez o problema esteja em vocês, na equipe sua. Eu não sei bem quem é a sua equipe, em você e na sua turma. Porque olha, lá no teatro nós temos uma grande equipe que pensa tudo, que prepara. Tem o pessoal que monta o cenário, tem o pessoal responsável pela luz, pelo som, pessoal responsável pela divulgação, responsável pela segurança.
E a gente ensaia e ensaia muitas e muitas vezes. A gente passa a noite inteira ensaiando. Agora, pelo que eu vi aqui, vocês vão tudo na base do improviso. Leva de qualquer jeito. Lá no teatro, é verdade sim, nós temos uma mentira, que é o texto. Mas nós procuramos apresentar essa mentira como se ela fosse uma verdade. Agora, você me desculpa. Você é padre, mas me perdoa. Você diz que tem a verdade, mas você apresenta a verdade para as pessoas como se fosse uma mentira. Como é que você quer que as pessoas acreditem nisso? Como é que você quer que as pessoas acreditem que o Jesus Cristo, que você diz que tem palavras de vida eterna, não tem palavra nem para mudar a sua vida? E, infelizmente, isso que São Paulo está escrevendo aos Coríntios, serve para cada um de nós que nos dizemos cristãos. Como nós vivemos as verdades que nós dizemos que acreditamos? Trocamos a verdade de Deus pela mentira. Damos ouvidos à palavra do mundo, seguimos a última notícia, a última palavra, ficamos atentos para enxergar qual é a novidade do mundo, mas vamos deixando a mentira tomando conta na nossa vida. Bom, você viu aí, né, a diferença entre o teatro e a igreja. Gostei muito dessa historinha contada aí pelo Padre Léo. Mostra como as pessoas muitas vezes tratam um evento secular, um teatro, um ambiente de teatro, né, um prédio onde se expõem peças teatrais que têm o seu valor artístico, obviamente, mas isso também deveria acontecer lá na igreja, principalmente no ambiente da igreja. Você vê que ele fala em várias coisas, ele fala do silêncio que tem lá no teatro, para não atrapalhar a peça, né? Já na igreja, às vezes, aquele barulhão, um monte de gente conversando, aquela coisa toda, ninguém tá nem aí se atrapalha o culto ou não, né? Então, ele fala dessas questões. Fala também da maneira como as pessoas respeitam o ambiente e as outras já não tratam o ambiente de culto com o mesmo respeito, como se estivessem tratando com o mesmo respeito o teatro, né? E o cinema também, né? Às vezes eu vejo algum filme com a minha esposa, meus filhos, a gente vai ao cinema e a gente vê, na hora do filme é um silêncio, se alguém começa a falar, o pessoal faz shhh, para não atrapalhar o filme, né? Na igreja deveria ser, no mínimo assim, né? Por conta do ambiente, né? Da reverência, e para não desviar a atenção das pessoas do culto a Jesus, né? Então o Padre Léo, você vê que ele aborda isso de uma maneira muito bacana, né? Bem prática, assim, para a gente entender essa comparação. Fala também do valor, as pessoas pagando R$50, era ali, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Mas nem põe um valor alto aí, né? Para assistir uma peça teatral. Claro que talvez vale a pena, muitas vezes, assim, você pagar para ver uma peça teatral. E às vezes ali, para ofertar na casa do Senhor, né? As pessoas às vezes têm dificuldade de dar o seu dízimo, dar a sua oferta, e um pouco que dá, acha muito, né? Então o Padre Léo também coloca isso. Fala também do horário, né? Ele fala que na peça lá o pessoal, todo mundo chega no horário para não perder o começo da peça. As pessoas já não fazem o mesmo para não perder o horário do início do culto, né? Já não é a mesma, não tem o mesmo valor, parece que não tem o mesmo valor, né? Como se dá esse valor em outros lugares. São verdades, irmãos e irmãs, reais. E veja que o Padre Léo estava falando isso para uma igreja católica. Parece que a realidade que os católicos enfrentam muitas vezes é a mesma dificuldade da realidade que nós evangélicos enfrentamos no que diz respeito aos nossos cultos e reuniões, na verdade. Bom, fala também da qualidade, né? O papel do banheiro que era usado lá era o mesmo papel que se usava para os folhetos, né? Para os folhetos de dentro da igreja, para os encartes. Ou seja, não parece que não era investido muito para dar mais qualidade para as coisas da igreja, como tinha a qualidade as coisas do teatro. E, por fim, fala de uma casa cheia, né? O teatro, o evento cheio, apesar de pagar R$50 para entrar, evento cheio, e na igreja não se paga nada, né? As ofertas são voluntárias, ninguém é obrigado a ir para dar oferta, mas oferta é uma expressão de amor, entrega e gratidão e louvor a Deus, tá? Nenhuma igreja deve fazer negócio com a fé, tá bom? Deixe isso claro. Mas a casa cheia, né? O teatro, a casa cheia, e muitas vezes a igreja com seus cultos vazios. Outra coisa, a exposição da palavra é muito importante, né? O Padre Léo coloca isso, que o padre, que era o irmão do ator,
né, não percebeu que às vezes a maneira como ele transmitia a verdade de Deus parecia uma mentira, porque pregava com desânimo, né? Então tinha que pôr mais vida no culto, mais vida na transmissão. O pessoal que vai louvar com mais alegria. Quem vai pregar com mais entusiasmo. E isso é importante, né? Porque as pessoas lá representavam no teatro, faziam a peça teatral, levando uma expressão de verdade, ou seja, uma história falsa, mas que mexia muito com as pessoas a ponto de que poderia até acreditar que era verdade, né? E por fim, o que me chamou a atenção, e eu quero que você pegue para você isso, o irmão lá do padre, que é o ator, né? Ele questiona, o problema está na igreja, ou a equipe, ou é a sua equipe que não está trabalhando direito, ou você precisa melhorar, aprimorar esta equipe. Então, que isso fique de lição para nós, para mim, que sou pastor, para os obreiros da igreja, a equipe de trabalho que trabalha, né, que age na igreja, corpo ministerial, corpo administrativo, pessoal do louvor, pessoal de mídia, que esse exemplo dessa história sirva para todos nós, que sejamos uma equipe com qualidade, tá bom? Deus abençoe a todos.